Queridos irmãos, boa noite. Aqui quem fala é o reverendo Alex Castro, pastor da Igreja Presbiteriana Betel, em Fortaleza, no Ceará. Igreja esta que faz parte do Presbitério Oeste de Fortaleza, o PROF, que é o nome do nosso canal, né? Canal do PROF, do nosso presbitério. Como os irmãos sabem, que estão cientes disso, desde o início do ano nós estamos com um projeto de lives, de fazer algumas lives com ministros, com pastores que têm produzido bom conteúdo teológico, que é importante para a Igreja de Cristo, tanto na produção acadêmica, como especialmente na igreja local, pregação, ensino, estudos, e que tem esse foco, tanto a questão teológica como também pastoral. Nós não tivemos live no mês passado, mas retornamos a partir de agora, de agosto, com esse projeto, que ele ocorre por meio da nossa Secretaria de Educação Teológica. Neste ano de 2026, eu fui designado, assim, colocado nessa tarefa, e nós temos procurado fazer esse serviço para a glória do Senhor Jesus Cristo, bem como também para a edificação da sua igreja. Nosso intuito, irmãos, como nós já mencionamos outras vezes, não é apenas que nossas igrejas do PROF sejam abençoadas, mas também de outros lugares, do Brasil e fora. Quem tiver acesso a esse material, esse conteúdo, pode ser abençoado e edificado pelo Senhor Deus. E hoje, nós temos aqui a alegria de receber, no canal de nosso presbitério, o reverendo João França, que é pastor lá na Bahia. Ele vai falar um pouquinho dele agora, assim que eu passar a palavra para ele, mas eu queria só mencionar, passar a palavra, que o reverendo João, ele é um amigo querido, já de alguns anos. Nós tínhamos contato somente, até então, até a semana passada, via rede social, mas o Senhor, em sua providência, bondosamente nos concedeu a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, lá em Manaus, por ocasião da reunião sobre um concílio de nosso IPB. E foi um momento muito bom, de convívio, de comunhão, de conversas, e uma das coisas que a gente pensou em fazer foi exatamente isso, ter esse momento agora, juntos, para produzir esse conteúdo para a edificação dos irmãos. Esperamos em Deus que o Senhor nos conceda outras oportunidades para outros projetos também, trabalharmos juntos, se essa for a vontade do Senhor. Então, é um prazer, meu irmão, meu amigo, tê-lo aqui conosco. Que Deus te use, que o Senhor te abençoe, que o irmão tenha sabedoria para poder passar esse conteúdo, esse ensino, fielmente à palavra de Deus, bem como também com todo cuidado para a glória de Cristo e para o bem da sua igreja. Fique à vontade, a palavra é sua. Ok. Obrigado, Alex. Como o Alex falou, nós nos conhecemos há alguns anos, né, que Alex era, inclusive, seminarista, e na última semana nós nos conhecemos pessoalmente debaixo da graça do Senhor, né? Então, Deus foi bondoso conosco. E eu sou pastor no interior da Bahia, numa cidade chamada Riachão do Jacuípe, uma cidadezinha pequena, de 35 mil habitantes, a única igreja presbiteriana na cidade é a nossa, e temos um trabalho de evangelização no povoado a 11 quilômetros daqui. Sou casado com Jéssica Araújo Soares, nascimento de França, e tenho 2 meninos, um menino, né, 2 crianças, né, um menino e uma menina. O menino tem 12 anos, a menina tem 10 anos, e estou nessa igreja aqui há 11 anos, batalhando pela fé que uma vez foi entregue aos santos, né. O nosso intuito nesta noite é apresentar para vocês um tema que tem sido polêmico nas nossas redes sociais de modo geral, né, e eu decidi produzir algum conteúdo sobre esse tema que nós vamos abordar nesta noite. E esse tema, ele é um tema que me demanda para nós uma necessidade de conhecermos e de apresentar uma resposta à luz da boa teologia cristã e da palavra de Deus. E antes de mais nada, eu quero orar, pedir a Deus iluminação para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento deste assunto e desta live que é dirigida a você para edificar a sua vida.
Pai amado, nós queremos te pedir, Deus, a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua direção, ó Senhor. A tua iluminação sobre tudo que nós vamos ouvir, ó Deus, nesta noite. Nós possamos crescer, ó Deus, no conhecimento do Senhor. Nós possamos trazer uma palavra de conforto, consolo, mas uma palavra de instrução à tua igreja, ó Deus, sobre este tema tão precioso para nós. É o que nós precisamos, ó Deus, nesta noite. Ilumina-nos, dá capacidade, clareza, ó Deus, para que possamos ser claros quanto possível, Pai, sobre esse tema. Que nós possamos ser justos naquilo que vamos abordar, que possamos ser crentes naquilo que vamos apresentar à Igreja de Jesus, e que nós possamos ser apologetas, defender a verdade que nós aprendemos. Essa é a verdade que nós te pedimos, ó Deus, que possamos nos conduzir. A oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois bem, queridos irmãos, nós vamos nesta nossa aula de hoje, eu vou chamar de aula, acho que travou aqui, né? Mas tudo bem, vamos seguir aqui. Nesta aula de hoje, nós vamos trabalhar o tema, o erro do providencialismo. E a pergunta que nós vamos levantar com vocês é, o que é o providencialismo, né? O que é o providencialismo? E a gente vai apresentar uma refutação bíblica, teológica e confessional da continuação dos dons extraordinários na nossa perspectiva de hoje. Junto com o PROF, mais o Centro de Estudos Presbiteriano, que é um centro que nós desenvolvemos trabalhos na linha de teologia e edificação da igreja, ok? Seguindo para o nosso próximo slide, nós vamos observar exatamente esse assunto aqui. Primeiro, a gente vai buscar entender o que é o providencialismo, tá? E o providencialismo é uma tentativa de buscar um meio termo, um meio caminho, né? Então, a tese providencialista é esse eixo principal aí. Na tese deles, a seguinte ideia é apresentada, né? Deus, em sua providência soberana, continua concedendo manifestações extraordinárias do Espírito Santo de maneira formal. Profecias, línguas, curas, ao longo da história da igreja, mesmo sendo um ofício apostólico formal. Mesmo sem um ofício apostólico formal. Então, veja, essa tese, ela procura evitar dois excessos na concepção de quem propõe. Primeiro, a rejeição dos excessos. O providencialismo, ele busca afastar-se dos abusos do pentecostalismo clássico e do neopentecostalismo. Por outro lado, ao mesmo tempo que busca fazer isso, rejeita o cessacionismo. Ele afasta-se também da posição histórica da reforma, da cessação dos dons extraordinários. Então, é como se eles pensassem na ideia de um equilíbrio, uma terceira via teológica, uma terceira maneira de abordar isso. Essa é a descrição fiel que eu posso dizer que é a proposta providencialista. Ninguém pode me acusar de dizer que o providencialismo não ensina isso. Essa é a tese deles. Esse é o fundamento deles. No nosso próximo slide, nós veremos o seguinte. Então, você tem uma confusão, primeiramente, de categorias que eles colocam, né? O problema central do providencialismo está em fundir duas verdades bíblicas que são distintas em uma única expectativa normativa. Por exemplo, eu considero o poder de Deus e eu tenho duas vias. A primeira via é a via da soberania providencial de Deus. Ou seja, Deus continua soberano e opera milagres quando lhe apraz. Isso todos nós que somos calvinistas, reformados, que cremos na soberania do Senhor, cremos. E a outra via que o providencialismo pega é a ideia da permanência normativa dos dons. A ideia de que os dons apostólicos extraordinários permanecem ativos como ministério ordinário da igreja. Então, essa é a linha que eu poderia dizer assim, que os providencialistas seguem confundindo categorias. Veja, o cessacionismo histórico, ele não nega a providência divina, nem limita o poder de Deus. É um equívoco quando você pega esta concepção e aplica como se ela fosse de fato que nós cremos. As caricaturas a respeito do cessacionismo é uma coisa absurda,
quando os providencialistas dizem que nós somos aquilo que nós não somos e que nós edificamos naquilo que nós não edificamos. Ok? Muito bem. Então, ele reconhece, nós, sensacionistas, reconhecemos a função histórico-redentiva dos dons. Os dons tiveram função histórico-redentiva. Aliás, quando você estuda a progressividade revelacional pactual, você descobre que no desenvolvimento do pacto, você terá a revelação primeira de Deus em Gênesis, e ela vai permeando toda a história, alcançando seu clímax na pessoa de Cristo e no encerramento canônico. Mas isso é uma outra discussão que nós vamos fazer mais adiante. No nosso próximo slide, veja o que nós podemos analisar dessa ideia providencialista. Veja, a falha da lógica do providencialismo está aqui, porque ele estrutura tudo dentro da estrutura silogística. A premissa que eles propõem é Deus é soberano. Nós aplaudimos e concordamos com isso. A segunda premissa é que Deus pode realizar milagres hoje. Isso também é verdadeiro. Nós cremos nisso. Aliás, o capítulo 5 da Confissão de Fé de Westminster, que trata da doutrina da providência, nos faz crer exatamente nisso. Mas qual é a conclusão que eles têm? Logo, os dons extraordinários continuam normativos na igreja hoje. Isso aqui é falso. A conclusão não decorre das premissas. O fato de Deus poder agir de maneira miraculosa não implica que ele tenha estabelecido a continuidade normativa dos dons revelacionais. Esse é o primeiro problema que a gente tem em relação ao providencialismo. Seguindo agora para a próxima projeção aqui. Veja, nessa próxima projeção, você tem aí a distinção das ações de Deus. Eu tenho duas coisas que preciso colocar para você quando nós estudamos isso. Primeiro, providência divina contínua, dons extraordinários temporários. Então, a providência de Deus, ela é ativa hoje. Nós cremos nisso, Jesus ensinou isso. Mas, em relação aos dons extraordinários, a função foi concluída. A providência divina hoje, Deus continua na sua providência curando enfermos. Mas os dons extraordinários, como dons de novas revelações, foram temporários. Deus continua hoje na sua providência respondendo às orações, mas ele não está mais dando profecias inspiradas. Deus, ele continua governando soberanamente o mundo através da sua providência. Línguas revelacionais cessaram. Deus, ele continua intervindo de maneira providencial. Mas Deus, em relação aos dons extraordinários, os sinais autenticadores apostólicos cessaram. Então, o providencialismo, ele falha ao transformar atos extraordinários da providência em fundamento para a perpetuação dos dons revelacionais. Uma coisa é esses atos extraordinários providenciais, né? Cura, resposta de oração, o governo de Deus soberano sendo revelado na Escritura, até a intervenção de Deus em curar alguém que estava com a doença terminal de maneira soberana. Isso é diferente de manter dons extraordinários ativos hoje. Então, você percebe o choque que há no providencialismo nos dias de hoje. Seguindo aqui para a nossa próxima projeção. Veja, o providencialismo, ele nega, ou ele desapercebe-se da questão da natureza redentiva histórica dos milagres. Os dons extraordinários não são uniformes. Eles estão concentrados em 3 janelas específicas na história da redenção. Primeiro, em Moisés como o principal profeta do Antigo Testamento e que falou sobre as obras maravilhosas de Deus. Josué também. Então você tem o estabelecimento da lei de Deus à nação através do ato revelacional de Deus. Elias e Eliseu, a preservação contra a apostasia e o juízo através dos oráculos proféticos. Deus intervém miraculosamente no meio dos oráculos desses profetas. Mas no Novo Testamento você tem lá Cristo e os apóstolos, com a inauguração dessa nova aliança, dessa progressividade revelacional que nós temos dentro do processo de Deus na linha do tempo. Esses períodos, eles estão estritamente ligados à introdução da revelação especial e, inclusive, à autenticação dos mensageiros divinos. Então, os milagres tinham uma função de autenticar a mensagem apostólica daqueles que traziam a palavra de Deus ao povo de Deus.
Essa sempre foi a concepção reformada. Seguindo aqui. Agora, qual é o propósito dos sinais? Vejamos na próxima projeção. Hebreus capítulo 2, versículo 3 a 4, diz o seguinte: a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Você nota que, veja, o autor aos Hebreus, que na minha perspectiva é o apóstolo Paulo, ele diz assim: a qual, tendo sido anunciado, o que foi anunciado? O evangelho original proclamado por Cristo. E aí ele diz mais, ele diz que, inicialmente pelo Senhor, então Cristo proclamou o evangelho, e foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Como foi confirmada pelos que ouviram? Né? Estabelecida historicamente pelos apóstolos, e eles ouviram. E como ela é testificada e como ela é autenticada? Através dos sinais e milagres. Os milagres tinham uma função qual? Confirmatória da revelação apostólica. Ou seja, quando diz que é confirmado, indica que era estabelecido historicamente pelo apóstolo. Uma vez que essa mensagem apostólica foi autenticada e o cânon fechado, a necessidade desses sinais específicos cessou. E esse é um problema que você tem com os ditos providencialistas, que dizem trazer uma nova perspectiva, ou a perspectiva correta, sobre a cessação dos dons. Isso é muito difícil, isso é muito complicado. Seguindo a próxima projeção. Aqui, nós vemos agora, na próxima projeção, o fundamento irrepetível, Efésios 2:20. Vocês conhecem a passagem? Quando diz que a igreja é edificada nos apóstolos e profetas. Ela é edificada continuamente ao longo da história. O fundamento dos apóstolos e dos profetas é colocado, é único, é irrepetível, ele já foi lançado. Uma igreja, ela não pode continuar lançando alicerce indefinidamente. Os dons apostólicos e proféticos pertencem à fase da fundação e não à superestrutura contínua da comunidade da aliança. A Bíblia, nesse texto especificamente, deixa isso bastante claro para nós. Nós não podemos negar isso em hipótese alguma. E aí isso nos leva para o nosso próximo passo. Nossa próxima projeção apresenta para vocês a seguinte estrutura. Observe aqui a suficiência das escrituras aqui. Se os dons proféticos e apóstolos continuam, então o fundamento da igreja continua sendo colocado. Logo, a janela de revelação divina ainda está aberta. Qual é o impacto disso? O impacto é a suficiência final das escrituras é comprometida. Ou seja, o providencialismo, ele tenta evitar essa conclusão, negando a autoridade canônica das profecias modernas, o que cria um dilema fatal para eles. As profecias que nós cremos, elas não têm o mesmo peso das profecias da Escritura. Curiosamente, e aí é interessante, quando você ler o livro, por exemplo, o culto, né, aquele livro sobre o culto que o Dr. Augusto Guarino escreveu, culto espiritual, no capítulo 4, capítulo 5, o Dr. Augusto, naquele livro, curiosamente, ele diz que as profecias veterotestamentárias, elas são superiores às profecias neotestamentárias. As profecias do Antigo Testamento eram inspiradas na construção do Dr. Nicodemos. Mas no Novo Testamento elas não são inspiradas, elas são misturadas de verdade e erro. É a tese providencialista. Ou seja, é o velho continuismo. É o velho continuismo. Seguindo aqui, próximo slide, a próxima projeção. Veja bem, aqui nessa projeção, você tem agora o dilema providencialista. Agora. Veja, a profecia moderna é divinamente inspirada. Se sim, então ela possui autoridade divina e compete com as escrituras. Ou seja, esse erro fere o cânon que está fechado. Se não, então ela não passa de intuição humana e falível. E não é profecia no sentido bíblico.
Então, cria-se uma categoria inexistente e deixa a igreja suscetível ao erro, deixa a igreja mergulhada no erro, isso aqui é palavra de Deus e aquilo não é palavra de Deus. Veja a situação que é essa concepção teológica. Ou seja, não existe categoria bíblica para profecia parcialmente inspirada ou revelação falível. Não há isso. Essa proposta, inicialmente na década de 80, ela nasce com um homem chamado Wayne Grudem. E o Wayne Grudem, ele defende exatamente essa ideia. Há um livro, inclusive, publicado no Brasil, pela Editora Vida, chamada Profecias Hoje. É bem interessante o livro, um debate, e é a tese que Grudem defende. É a tese que Carson defende, né? Essa turma eminente que tem na teologia. Então, você tem esse ponto que precisa ser sempre considerado. Na nossa próxima projeção, você verá o seguinte. O veredito paulino de 1 Coríntios, capítulo 13. Nós conhecemos esse texto. Ele diz, havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. 1 Coríntios 13, de 8 a 10. Veja, nós temos algumas coisas interessantes aqui. Aqui, você nota que existe a transitoriedade embutida aqui. A própria linguagem de Paulo pressupõe que esses dons não eram eternos. Então, eles não podem continuar na igreja nesse sentido. A estrutura é temporária. Os dons revelacionais eram o andame necessário durante a construção do fundamento. E a cessação explícita, eles não pertenciam à estrutura permanente da igreja madura. E há um debate sobre esse texto, mas fica claro que mesmo no debate, essa é a linguagem da cessação está lá presente em 1 Coríntios. Seguindo para o nosso próximo quadro aqui. Olha o nosso próximo slide aqui. Nesse próximo slide, nós vemos que nós vemos a providência, mas o quadro do cânon fechado. A atividade de Deus permanece infinitamente poderoso e ativamente miraculoso através de sua providência governamental. Como? Curando, libertando, respondendo às orações. Note, providência, ela não está em nenhum grau, em nenhum momento, em nenhuma relação ligada à revelação extraordinária. Está ligada ao governo de Deus. Esse é um ponto interessante. E aí você tem a palavra de Deus. Deus, na sua revelação especial, e o fundamento apostólico estão gloriosamente completos, perfeitos e suficientes. Então, a verdadeira teologia reformada, ela celebra um Deus que continua operando milagres providenciais, sem precisar reabrir o cânon ou precisar perpetuar ofícios temporários. Isso nos leva para a nossa próxima ideia, nossa próxima projeção. Segue aí. Muito bem. Então, a conclusão que nós chegamos é a firmeza do fundamento, o erro lógico, a providência diferente de revelação. Atos extraordinários do governo de Deus, hoje, não são sinônimos dos dons apostólicos normativos. Deus age hoje? Age, mas quer dizer que os dons normativos apostólicos continuam? Não. O propósito histórico, os milagres autenticavam a mensagem. Os dons revelacionais tiveram o propósito de confirmar a inauguração dessa nova aliança. O alicerce já foi lançado. E, por fim, a suficiência da palavra de Deus, protegendo a Escritura. Rejeitar o providencialismo, irmãos, não é limitar Deus, mas é sim proteger a autoridade final, fechada e suficiente das Sagradas Escrituras. Isso nos leva para o nosso próximo nível, que é o nosso próximo slide. Nós vamos tratar sobre o cânon fechado e a suficiência da palavra de Deus. E aqui é importante a gente deixar isso bem claro, porque os providencialistas vendem a imagem de que eles creem que o cânon está fechado. Não, eles não creem nisso. Eles não creem nisso em hipótese alguma.
Ok? Deixa eu voltar aqui. Muito bem, nós vamos chegar aqui no cânon fechado. Seguindo o nosso próximo slide aqui. Próximo slide. O desafio do providencialismo. Primeiro, o que é? A expectativa contínua das palavras proféticas, impressões revelacionais, direcionamentos extras-bíblicos e novas comunicações divinas. Isso é providencialismo. Qual é o resultado? O foco desloca-se da exegese para a experiência, gerando, de maneira inevitavelmente, um subjetivismo espiritual na prática da igreja. O conflito central é preservar revelações contínuas, mesmo sob novas terminologias, enfraquece diretamente a base da suficiência da Bíblia. E aí isso nos leva para a nossa próxima projeção. Olha aí a nossa próxima projeção. Nós tratamos aqui da doutrina da suficiência bíblica. A premissa está lá em 1 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Qual é o efeito disso, versículo 17? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Logo, o veredito. Se a escritura torna o homem perfeitamente habilitado, nenhuma revelação adicional é necessária. Portanto, o sensacionismo, ele não trata apenas sobre o fim dos dons, mas sobre a absoluta plenitude da suficiência das escrituras. Veja isso aí. O nosso próximo passo, a nossa próxima ideia. Veja aí a próxima projeção aí. Veja como a tradição reformada encara isso. Veja, a era da fundação está no cânon. Veja o que João Calvino diz, comentando Marcos 16. Os milagres duraram apenas por um tempo, para dar brilho ao evangelho enquanto era novidade. Os dons extraordinários pertenciam exclusivamente ao período de fundação da igreja. O fechamento do cânon. A Confissão de Fé, no capítulo 1, seção 1, diz que cessaram aqueles antigos modos de revelar a sua vontade ao seu povo. O foco é que o confessionalismo de Westminster, histórico, encerra a expectativa de novas revelações. Portanto, o providencialismo moderno entra em tensão direta com o confessionalismo histórico. A Confissão de Fé de Westminster associa de forma inseparável cessação da revelação, mais o fechamento do cânon, mais a suficiência bíblica. Não há como a gente discutir esse tema sem entrar por esse caminho. Isso nos leva para a nossa próxima projeção. O erro hermenêutico. Sim, o erro hermenêutico. O erro hermenêutico está naquilo que é descritivo e naquilo que é normativo. A era apostólica, narrada no livro de Atos dos Apóstolos. O período de transição redentiva histórica está lá. Sinais apostólicos acompanhavam a inauguração dessa nova aliança e a expansão inicial do evangelho. Daí você tem lá evangelistas, né? Interessante isso. A era da igreja é o padrão permanente, a norma contínua, que ela está o quê? A fundação dela já está estabelecida e a igreja vive debaixo da palavra revelada, a palavra que nós temos, a Bíblia Sagrada. O transformar narrativas descritivas de atos, experiências missionárias ou relatos de avivamentos em paradigma, que é o que faz. Veja, o que é que tem o providencialismo? História. Testemunho. Outro dia, assistindo uma live, disseram de uma mulher que um cara contou que um milagre aconteceu, que ela teve 300 filhos no único parto. Essa é a base que eles têm. Veja, eu digo isso para vocês com temor e tremor, irmãos. Porque eu vejo que esses irmãos, eles estão sendo enganados. Eu vou usar a palavra de Lloyd Jones no seu comentário do Sermão do Monte. Lloyd Jones diz o seguinte: não devemos pensar que os hereges eram pessoas desonestas, porque alguns grandes eminentes da história da igreja estavam ali, se fizeram presentes. Precisamos pensá-los como homens equivocados. Eu não vou dizer que os providencialistas são desonestos. Alguns são. Mas preciso pensar que eles estão equivocados.
bastante equivocados. E aqui, irmãos, nós temos o seguinte: esse grupo, ele ignora o desenvolvimento progressivo da revelação. Então, a fundação, ela não é construída repetidamente. Já foi lançada, eu não preciso construí-la. Segue aí o nosso próximo slide, vamos dar uma olhada o que de fato nós, sensacionistas, cremos. Veja, nós somos acusados por eles de que nós negamos milagres. Outro dia, um amigo meu que é providencialista disse na live que nós não oramos mais por milagres. Irmãos, todo santo mês eu experimento milagres em minha família. Nós moramos numa cidade difícil, de tudo. Mas Deus tem sido generoso conosco. E todo santo mês nós dobramos o joelho, oramos para que Deus nos dê um milagre todo o mês. E Deus, Ele o faz. Mas veja, a distinção crítica entre o agir soberano de Deus e os ofícios humanos. Nós temos a categoria, o agente, a natureza, o estado e a dependência, a providência extraordinária, Deus soberanamente opera, o dom extraordinário cessado, o homem possuía a capacidade ministerial. Então, Pedro, ele podia curar as pessoas. Ele não era só orar, mas ele orava e ele tinha um dom de curar aquela pessoa. A natureza, o evento, ele é ocasional e pontual dentro da providência extraordinária. O ofício funcional, ele era permanente na comunidade da fé. O status, não normativo, a providência não é normativa, extraordinária. Aqui, os dons extraordinários, ele é normativo, associado à autoridade apostólica. Enquanto havia apóstolos, havia dons. Enquanto houvesse sucessores apostólicos, no sentido de que aqueles que receberam a imposição apostólica, por exemplo, você vai ter lá os diáconos que recebem a ordenação, a imposição de mãos dos apóstolos, e estes ainda vão fazer milagres, vão ser evangelistas e vão atuar, né? Muito bem. E a dependência da vontade soberana exclusiva de Deus, associada à vontade e à ação do portador do dom extraordinário. Então, veja só, Deus cura hoje é diferente de existem curadores apostólicos. Deus intervém providencialmente é diferente de existem profetas modernos. Essa é a clássica distinção. Essa é a nossa posição. Próximo slide. Aqui, os frutos práticos do subjetivismo que o providencialismo coloca. A prática, a dependência de experiências e revelações externas. Alguém precisa de alguma experiência para normatizar algum ensino. O efeito, confusão entre impressão psicológica e a verdadeira voz de Deus. Qual é o dano? Emocionalismo, profecias que falham e líderes reivindicando a autoridade espiritual sobre a vida do povo. Essa é a verdade. O padrão bíblico está em Deuteronômio 18. A falsa profecia, ela desqualifica completamente o profeta, segundo Deuteronômio 18. O padrão bíblico da revelação divina é absoluto. Ele não é probabilístico. Prova, 50% foi Deus, 50% foi o homem. A tolerância para profecias falhas, ela é antibíblica. Alguém perguntou assim, por que você decidiu se levantar contra o providencialismo? Por causa disso aqui. Eles são antibíblicos. São antibíblicos. Próximo slide aqui. Nesse próximo slide, veja a centralidade da palavra de Deus inspirada e final. A missão cumprida. Os dons fundacionais estão completos. A revelação está encerrada, o cano está encerrado. Do lado de cá eu tenho o Deus providente. A soberania sem perpetuar ofícios. Eu tenho só a Escritura. O verdadeiro compromisso reformado não é com experiências subjetivas. Não quero saber se algum reformado teve uma impressão, não quero saber disso.
Meu compromisso não está com a experiência particular de alguém. Pedro disse isso. Pedro disse que teve uma grande visão na transfiguração. Mas a igreja atendia bem em ouvir a palavra que eles haviam recebido. A palavra das Escrituras. Veja, a igreja vive hoje sob a suficiência total das Escrituras. Só a Escritura permanece incompatível com qualquer modelo que preserve revelação contínua sob novas categorias terminológicas. Não adianta colocar um nome bonitinho. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta mudar a embalagem. O conteúdo é o mesmo. Próximo slide. E aqui eu não podia deixar de abordar esse tema aqui, porque é o tema que é mais pesado para nós. É a cláusula sensacionista da Constituição de Fé Westminster e o próprio providencialismo. Tá? Então, um amigo de muito tempo mandou para mim um vídeo de um influencer muito famoso no YouTube, ele falando que a cláusula sensacionista da Constituição de Fé Westminster, ela tende à leitura do providencialismo. Complicado isso aqui. Vejamos aqui. Sigamos o próximo slide. Recentemente recebi um vídeo no qual o influencer moderno advoga o chamado providencialismo. Ele apresenta a ideia de que os sensacionistas modernos entendem errado a cláusula sensacionista contida na CFW, conforme nós lemos em seu primeiro capítulo, que trata da Sagrada Escritura, e procede com a apresentação de que os sensacionistas atuais estão errados. E, por exemplo, ele sugere que Richard Gethin, Jr., não creia em nenhum dom espiritual e que todos os sensacionistas extremados beiram ao ceticismo ou ao ateísmo. Eu estou nesse meio, né? Eles dizem que eu sou ateísta porque eu não creio no providencialismo. Seguindo o próximo slide. Então, vamos lá. Gethin não crê em dons espirituais. Gethin foi, certa feita, enviado para um debate para defender a posição sensacionista, e a sua palavra de abertura declarou o seguinte: algumas observações preliminares. A designação do ponto de vista que eu fui convidado a apresentar nesse simpósio sugere apenas que sou contra alguma coisa. Portanto, antes de mais nada, e aqui eu faço coro com o Gethin, tá, gente? Quero deixar bem claro que o que eu sustento no debate em andamento a respeito da obra do Espírito Santo na igreja hoje. Mais do que qualquer outra coisa, sou a favor da verdade expressa em João 3,8, de que o Espírito, em sua atividade, é como o vento que sopra de modo soberano, em última análise, de maneira incalculável. Tomo por certo que qualquer teologia sadia do Espírito Santo ainda ficará com certas sobras, algo a mais do que não foi esclarecido em uma área de mistério. O ponto de vista sensacionista, que confesso, não é, de modo algum, impulsionado pelo desejo racionalista de deixar tudo quanto se pode dizer a respeito da obra do Espírito Santo embrulhado em um pacotinho bem arrumado e conveniente. Veja o que Gethin está dizendo. Olha, eu não vou amarrar o Espírito Santo. Ele não está dizendo isso, né? Ao mesmo tempo, o próximo slide. Veja o próximo slide. Ao mesmo tempo, não devemos abraçar algum tipo de capricho do Espírito, que é o que os providencialistas propõem. O vento do Espírito em João 3,8 não sopra no vácuo. As Escrituras, vistas em sua totalidade, ensinam que o Espírito Santo, segundo a sua soberania, acha por bem circunscrever sua atividade estruturada segundo os padrões revelados. Esses padrões e não o que o Espírito Santo possa determinar fazer além deles, devem ser o enfoque e o modelo das expectativas da igreja hoje. Tipicamente, o ponto de vista sensacionista é acusado de tentar colocar Deus numa caixinha. Mas, segundo as Escrituras, conforme tentarei demonstrar a seguir, o Espírito tem optado de modo soberano
por moldar-se a padrões. O ardor do Espírito é um adordeiro, como nós aprendemos em 1 Coríntios 14, 33 e 40. Próximo slide. Ele diz, o contexto de João 3,8, a conversa de Jesus com Nicodemos, a respeito do nascimento, nos leva a outra observação. O que está em debate nesse simpósio não é se o Espírito Santo de Deus hoje opera de modo poderoso, dinâmico e sobrenatural direto. Nenhuma obra do Espírito sustento é mais radical, impressionante, milagrosa e totalmente sobrenatural do que aquilo que se faz agora hoje com os que não passam de mortos em transgressões e pecados. Além de qualquer capacidade humana, racional, reflexiva, místico-indutiva ou qualquer outra. O Espírito torna vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não devemos simplesmente sugerir que o cessacionismo resulta do estar preso ao realismo do bem senso comum, nem que é um quase deísmo intelectualizado, com sugestão um pouco sutil de que é enquadrado nas condenações de Jesus, lá em Mateus 22, 29, ou de Paulo, em 2 Coríntios, 2 Timóteo 3, 5. Nem que induz a hermenêutica antissobrenatural, ou a interpretação de Atos. Geffen, no livro Cessar nos Dons Espirituais, o debate que foi promovido pelo Wayne Grudem. Veja, você notou aqui a posição do Geffen? Pois é a nossa posição. Nós cremos nisso. E os caras dizem que nós somos hipersensacionistas. Veja o próximo slide. Então, quando nós lemos uma declaração dessas do Geffen, nós vemos claramente que é desonestidade daqueles que, no afã de defender uma versão atualizada dos entusiastas, não passou não, foi? Não mudou não o slide não, foi? Aqui, voltou, muito bem. Hoje, atualmente chamada de providencialismo, agem com desonestidade, acusando o erudito como Geffen de um teólogo cético, ou quase ateu, em relação à obra do Espírito Santo. Acusando-nos até a colocar Deus numa caixinha. Próximo slide. Vamos olhar para a cláusula sensacionista agora. Veja, a nossa CFW, nós conhecemos, então não vou ler o texto, nós já conhecemos esse texto, então vamos passar para o próximo slide. Próximo slide. Então, vamos lá. Primeiro, essa declaração da confissão de fé, ela passa pelo aspecto da revelação geral. Nesse aspecto, Deus se revela por meio das coisas que foram criadas e dentro da categoria de chamada revelação geral imediata, onde Deus comunica a vontade diretamente ao homem, implantando a lei. A confissão de fé do Westminster declara que a luz da natureza e as obras da criação revelam o ser de Deus em seus atributos, bondade, sabedoria e poder. A expressão luz da natureza, Deus revela ao homem em sua natureza, Romanos 2, de 14 a 15, o quadro abaixo nos ajuda a visualizar isso, os censos divinitados. Segue aí, vamos dar uma olhada no exemplo dos censos divinitados. Próximo slide. E aqui eu tenho aí a revelação de Deus geral imediata. Deus implanta nos seres humanos um senso inato de si mesmo. Aqui é o R6 Pro no seu caderninho sobre verdades essenciais. E aí você tem aqui exatamente esse aspecto fundamental da revelação geral imediata que é implantada no gênero humano. Seguindo para o nosso próximo slide. Então, o segundo aspecto é que a revelação geral também é chamada de imediata. Ou seja, quando a confissão de fé diz assim, as obras da criação e da providência, aqui a confissão de fé, ela diz que a criação prega a existência de Deus. Salmo 19, de 1 a 5. Paulo Anglada também nos lembra que o universo físico é uma pregação. A criação também revela os atributos de Deus. Romanos 1, de 18 a 20. Então, quando eu olho para a revelação geral como um todo, ela é imediata porque Deus, ele usa a criação para comunicar alguma coisa do seu ser. Próximo slide. Nesse próximo slide agora,
Nós temos aí a revelação especial. Veja, a revelação geral, ela não pode levar o homem ao caminho da vida, conforme lemos na própria Confissão de Fé. Contudo, não são suficientes para transmitir aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário à salvação. Então, agradou ao Senhor revelar a sua vontade de forma específica, em diversos tempos e diferentes modos. Próximo slide. E aqui eu tenho a revelação especial completa e suficiente. Veja, essa revelação, ela deu-se nos moldes do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, por meio de profetas, que eram modos incompletos da revelação de Deus. Mas para preservar e propagar a verdade, gerando segurança e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, Deus fez com que esta revelação fosse plenamente escrita. A revelação especial é a vontade de Deus encerrada nas Escrituras. Que aquilo que está escrito e permanece escrito é o que guia o povo de Deus. De sorte que as Escrituras são indispensáveis e por isso aquelas antigas formas de Deus revelar a sua vontade já cessaram. Não há mais hoje revelações extraordinárias, línguas, profecias e visões. Hebreus 1, de 1 a 2. Sendo a Bíblia, nesse sentido, suficiente. 2 Timóteo 3, de 15 a 16. A 17. Segue aí, o próximo slide. Então, aí a gente chega ao próximo tópico, que é o cessacionismo confessional não admite o providencialismo. Nesse tópico, nós vamos olhar os comentários feitos do passado e do presente sobre essa sessão. Ok? Vamos seguir o próximo slide aqui. Aqui, gente, eu estou apresentando para vocês o chamado, o primeiro comentário da Confissão de Fé do Westminster do David Clarkson. Aqui, do lado esquerdo, eu tenho a versão original, né? Da obra, e do lado direito eu tenho lá a tradução que a gente fez da obra. Você vê que é uma explicação dos pontos de doutrina da Confissão de Fé do Westminster, e esse ponto, ele estabelece aí todo o grupo que eles apontam, né? E, curiosamente, o Dixon esteve próximo à Assembleia do Westminster. Então, o primeiro comentário que surge, e a gente tem agora uma visão do que os puritanos e os posteriores aos puritanos entendiam sobre a cláusula cessacionista. Segue o próximo slide. Então, vamos lá. David Clarkson diz assim: essas antigas maneiras de Deus revelar a sua vontade ao seu povo cessaram agora? Sim. Então, os entusiastas e os quakers não erram ao sustentar que o Senhor ainda não cessou de revelar a sua vontade como fazia antigamente? Sim. Por quais razões eles são refutados? Ele diz, primeiramente, porque em diversos tempos e diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas. Falou nesses últimos dias a nós pelo seu Filho. Hebreus 1 e 2. O apóstolo chama o Novo Testamento de últimos dias, porque sob ele não há, e é interessante, não há mais alterações a se esperar. Mas todas as coisas devem permanecer sem acrescentar ou tirar como foi ensinado e ordenado por Cristo. Este é o último dia. Veja também Joel 2,18 e Atos 2,17. Gente, há uma promessa desse comentário, inclusive, sair em português pela editora Naderi, né? Meu querido pastor Christopher, né? Christopher. Brincadeira, Christopher. Dê aí a luz esse comentário em português. É um comentário muito bom, muito bom. Seguindo aqui, próximo slide. Aqui, as maneiras e modos antigos eram. Vamos lá. Primeiro, pela inspiração. Segundo, crônicas. Ele vai citando os textos. Segundo, por visões. Terceiro, por sonhos. Quarto, por urim, tumim. Quinto, por sinais. Sexto, por voz audível. Todos os quais terminaram na escrita, que é uma maneira muito segura, infalível do Senhor revelar a sua vontade ao seu povo. David Clarkson, né? Clark Dixon, a vitória sobre o erro.
Seguindo aqui. Próximo slide. Comentando a seção 2, veja o que é que Dixon coloca. Questão 5. As escrituras foram dadas por Deus para ser regra de fé e de vida? Sim. Ele coloca uma série de versículos. Então, a igreja papista não erra que sustenta suas tradições não escritas como regra de fé? Sim. É o providencialismo hoje. Não tem uma regra de fé escrita, mas tem o subjetivismo das revelações para questões diárias. Não erram igualmente os entusiastas e os quakers que sustentam o espírito interior, que ensinam os eleitos como a única regra de fé, e que os ditames da luz interior têm tanta autoridade quanto as escrituras? Sim. Lembra lá, entusiasta e quaker é o que o providencialismo é hoje. Seguindo, cara, próximo slide. Aqui, ó. Sim, não erram igualmente os entusiastas, os quakers, que sustentam o espírito interior, que ensina a gente, aqui a gente já viu, né? A parte de baixo. Por quais razões são refutados? Porque as escrituras são chamadas de regra. Segundo, porque nada deve ser acrescentado às escrituras. Terceiro, porque devemos seguir as escrituras nesta vida, né? Nesta vida do que uma voz falada do céu. Veja como o Dixon coloca as coisas para nós, né? Então, a gente precisa entender isso de maneira muito, muito, muito interessante. Segue lá o próximo slide. Quarto tópico aí. Isso. Porque as escrituras estão escritas para que possamos crer. Quinto, porque as escrituras são dadas para tornar o homem de Deus perfeito. Sexto, porque devemos nos submeter a toda religião, a lei e ao testemunho. Porque o próprio Cristo remete à maior questão que já existiu. Se ele é o Filho de Deus ou não, as Escrituras. Procurem nas Escrituras, diz ele, pois elas testemunham de mim. Próximo slide. Nessa moldura aqui, você vê. Oitavo, porque o Espírito Santo nunca deu tal designação à própria palavra, como regra histórica ou letra morta. Ou como alguns quakers o chamam, não a fonte principal de verdade e conhecimento. Não a primeira regra de fé e dos modos, mas regula secundária, subordinada ao Espírito, de onde, como afirmam as Sagradas Escrituras, tem o seu verdadeiro valor, excelência e certeza. Enquanto Paulo diz expressamente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nono, porque os Espíritos não podem ser conhecidos por nenhuma outra regra, senão pela... acho que esse tem que matar, né? Somente pela regra escrita. O que faz o providencialista? Nós cremos na cessação. Nós cremos que Deus cessou, não há mais revelação doutrinária. E aí eles encerram e você não pode confrontá-los. Mas veja, como é que eu vou julgar os espíritos que estão ali? Pela Escritura. Como é que eu vou usar isso se eu não tenho como fazer mais isso? Criou um subjetivismo. É certo que o diabo se transforma até em um anjo de luz. Existe o espírito do mundo, um espírito que governa os corações dos filhos da desobediência. Há um espírito mentiroso, há um espírito de erro e ilusão. Como serão conhecidos como tal, ou o espírito que os quais nos impõem, não para serem um deles, mas pela regra da palavra? Dixon, a vitória sobre o erro. Próximo slide. E aí a segunda parte aqui. Segue aí o próximo slide. Aqui, a seção 6ª da Confissão de Fé. A iluminação do Espírito. Questão 10ª. É necessária a iluminação do interior do Espírito de Deus para a compreensão salvífica de tais coisas como as que estão na palavra, reveladas na palavra? Sim. Bem, então os socinianos, olha os hereges socinianos aqui, e arminianos, os hereges arminianos, não erram que sustentam que os homens, sem a revelação do Espírito, são capazes de compreender as Escrituras para sua salvação? Diz Dixon. Sim. Por quais razões eles são refutados? Segue o próximo slide. Vamos ver as razões. Primeira razão. Porque os discípulos de Cristo não eram capazes de compreender as Escrituras antes que ele abrisse os seus olhos. Citando o caso dos discípulos de Emaús.
Porque os judeus, até hoje, não podem compreender as escrituras do Antigo Testamento até que o véu pelo Espírito de Deus seja retirado. Terceiro, porque o salmista Davi busca de Deus a abertura de seus olhos para que possam contemplar as coisas maravilhosas na sua lei. Próximo slide. E aí a gente terminou aqui o Dixon. Agora, o que é que Sproul diz sobre a cláusula cessacionista? Né? Sproul tem um excelente comentário, tá? Da Comissão de Fé Westminster. Muito bom o comentário de Sproul. Vamos lá. Segue o próximo slide aqui. Sproul e a cláusula cessacionista. Porquanto agradou ao Senhor de diversos tempos e diversas maneiras, revelar-se a si mesmo e declarar sua vontade à sua igreja, e posteriormente, para melhor preservar e propagar a verdade, e para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e maldição satanás do mundo, confiar a mesma totalmente escrita. Segue lá. Próximo slide. Aí veja o que Sproul diz. Deus, que muitas vezes, de muitas maneiras, se revelou há muito tempo agora, nos últimos dias, nos deu comunicado a sua revelação na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. A confissão de fé, ela ecoa o ensino das Escrituras de que Deus se revelou de várias maneiras no passado. Mas agora, para melhor preservar e propagar a verdade, e para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, mas de Satanás e do mundo, Deus confiou a sua revelação totalmente escrita. Nos primeiros dias da igreja apostólica, a vida e os ensinamentos de Cristo ainda não haviam sido registrados por escrito, diz Sproul. Essas informações eram transmitidas oralmente, de pessoa para pessoa. Mas Deus se agradou em sua providência fazer com que essa revelação especial fosse registrada e colocada em forma, ou dessa forma. Para esse propósito redentor, temos a Bíblia. Próximo slide. Agora, vamos lá. Sproul continua, né? O que torna a Sagrada Escritura expressamente necessária aqueles modos antigos de Deus revelar sua vontade ao seu povo. A Escritura, diz Sproul, é necessária para o nosso conforto e fortaleza. Tendo sido escrita de uma forma final, ela supera os diversos modos pelos quais Deus se revelou nos dias do passado. Deus anteriormente se revelou através de Urim e Tumim, pelos profetas, através de sonhos e de outras maneiras. A confissão de fé, continua Sproul, aponta para que o auge da revelação foi preservado para nós na Sagrada Escritura, e que a revelação especial de Deus, tendo sido escrita, não continua mais. Aqui Sproul, a verdade que nós confessamos, uma exposição sistemática da Confissão de Fé de Westminster. Próximo slide. Agora Sproul comenta nesse próximo slide a seção 6ª, que é o eixo, o epicentro da cláusula cessacionista. Todo o conselho de Deus referente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória e salvação do homem, e fé e vida, ou está expressamente registrado na Sagrada Escritura, ou por boa e necessária consequência pode ser deduzido das Escrituras. Alguns acreditam, diz Sproul, que a lógica inimiga do cristianismo. Uma intrusão nas coisas espirituais derivadas de Aristóteles e do pensamento grego. Em minha experiência, no entanto, a grande maioria dos erros da interpretação bíblica, ou na interpretação bíblica, ocorre porque a pessoa não está usando a lógica corretamente, não deduzindo de boa e necessária consequência. Segue o próximo slide. Aí ele diz, todo o conselho de Deus, próximo slide, todo o conselho de Deus é conhecido não apenas pelo que as Escrituras ensinam explicitamente, mas também pelo que ensinam implicitamente, o que pode ser aprendido por dedução clara e necessária. Se Deus nos chama a honrar os nossos pais, não nos chama também por boa, necessária e consequência não desonrá-lo? Percebe a questão? Se Deus diz uma coisa, é porque é outra coisa, aquilo que ele afirma, também é aquilo que ele diz que não devemos fazer. Aliás, esse é um método de interpretação que a gente vai encontrar na própria Confissão de Fé e no Catecismo Maior Westminster, quando vai trabalhar as regras de interpretação do Decálogo. É a mesma ideia. Quando a lei proíbe algo, ela é implicitamente, por boa necessária consequência, comanda o oposto, diz Sproul. Próximo slide. Os divinos, ou os divines, né, os escritores da Confissão de Fé, foram cuidadosos em não afirmar que somos livres para adicionar qualquer coisa que possamos pensar,
ser uma consequência do que as Escrituras dizem, mas apenas aquilo que é necessário. Toda a verdade traz consigo implicações que podem seguir as inferências e que se devem seguir. É vital que nós lembremos dessa distinção e só cobrarmos uns dos outros aquilo que se deve seguir, aquilo que segue de maneira necessária a partir do texto. Próxima projeção aqui. Sproul diz: os reformadores sabiam que uma vez que a autoridade da igreja como intérprete supremo da Bíblia fosse deixada de lado, em favor do direito do indivíduo, a interpretação privada, um alçapão seria aberto. Não basta simplesmente concordar que a Bíblia é a autoridade suprema. Isso faz o providencialista. É necessário determinar que essa autoridade ensina e requer. Na sua quarta sessão, o Concílio de Trento decidiu que nenhum homem tem o direito de distorcer as Escrituras por interpretação privada. E com o direito e privilégio da interpretação privada, sempre vem o ônus da responsabilidade pela correta interpretação. Lógico. Se você interpreta de maneira privada o texto, você tem o ônus de provar que sua interpretação está certa. São os providencialistas que têm o ônus de provar que a interpretação está certa. Por essa razão, a nossa confissão de fé afirma que todas as deduções devem ser por boa e necessária consequência. As interpretações podem ser testadas objetivamente para determinar se estão de acordo com o que a Bíblia realmente ensina. Mas se no debate você tira a Bíblia de lado e joga a sua experiência, você não tem um debate honesto, né? Você acaba tendo um problema com isso. Próximo slide. Ok? A qual nada em nenhum momento deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou tradições dos homens. Veja, o cano das Escrituras de Sproul está fechado, no sentido que não pode ser ampliado ou acrescido pela tradição da igreja ou revelação privada. Temos a revelação divina inscrita nas Escrituras para governar a vida do cristão e da igreja. Aí ele diz, ele citando a confissão de fé: no entanto, reconhecemos que a iluminação do interior do Espírito de Deus é necessária para a compreensão salvífica de tais coisas que são reveladas na palavra. Aí ele coloca: alguns carismáticos acreditam que recebem novas revelações. Revelações que não se encontram nas Escrituras. Segue o slide. Aí a teologia reformada declara que não há nova revelação. Isso não nega a nova atividade do Espírito Santo, pois há uma distinção clara entre revelação e iluminação. Sproul diz: na revelação, o Espírito atua como revelar o conteúdo divino que se encontra na Bíblia. Portanto, quando Paulo escreveu Romanos, era uma revelação divina escrita nas Escrituras. Como podemos penetrar no significado das Escrituras? Paulo escreveu: mas como está escrito, olho nenhum viu, né? Nem ouvido ouviu, e o coração do homem jamais imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí Sproul diz: estas coisas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito sonda a todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Parafraseando o que Paulo diz: pois quem conhece o pensamento de Deus, de uma pessoa, senão, quem conhece o pensamento de uma pessoa, senão o Espírito dessa pessoa que está nele? Assim também ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Paulo está falando aqui não apenas da revelação, mas também da iluminação. O Espírito Santo não é um buscador. Quando Paulo usa a metáfora da busca do Espírito, ele não quer dizer que o Espírito está buscando a verdade de Deus para si mesmo, mas que o Espírito está lançando um holofote sobre a palavra de Deus para nós. Então, o providencialista, ele acaba errando exatamente aqui. Paulo, próximo slide. Próximo slide aqui. Isso. Paulo está falando aqui não apenas de revelação, mas também de iluminação. O Espírito não é um buscador. Quando Paulo usa essa metáfora, ele está fazendo exatamente isso. Aí, o segundo parágrafo que nós vemos aqui: à medida que nós lemos e que nós estudamos as Escrituras, o Espírito abre os nossos olhos.
não para acrescentar nada do que já não está lá, mas para esclarecer o que já está lá e aplicá-lo às nossas vidas. A teologia reformada não nega a importância da iluminação divina, na qual o Espírito lança luz sobre o conteúdo que ele revelou por meio dos apóstolos e profetas. Próximo slide. E aqui, ele ajuda nossas enfermidades, combate os nossos preconceitos e queda, e nos convence da verdade por meio da obra de iluminação. No entanto, a Confissão de Fé diz, reconhecemos a iluminação interior do Espírito de Deus como necessária para a compreensão salvadora de tais coisas que são reveladas na palavra, e que existem algumas circunstâncias referentes à adoração de Deus, ao governo da igreja, comuns às nações e às sociedades humanas, que devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, de acordo com as regras gerais da palavra, que devem ser sempre observadas. Próximo slide. E aí, veja que coisa interessante. Sproul diz, esta seção qualificativa, elucida a frase anterior. A Confissão de Fé, ela reconhece outra fonte de revelação que abordamos na seção 1. A revelação geral, a revelação de Deus, de si mesmo e por meio da natureza. A revelação geral é infalível? Alguns respondem que a infalibilidade pertence apenas à revelação especial, a Bíblia, porque é uma revelação de Deus que não pode falhar ou errar. Segue o próximo slide. No entanto, veja o que Sproul diz. No entanto, a sua revelação especial é infalível, porque ele é infalível. Não se seguiria que a sua revelação geral também é infalível? A igreja de todas as épocas respondeu que sim. Tendemos a pensar que, enquanto a revelação especial é infalível, a revelação geral, na natureza, não é. De modo que a ciência e a investigação intelectual podem estar equivocados. Os cientistas podem errar ou interpretar os dados da natureza, mas as suas interpretações imperfeitas não invalidam a própria revelação geral. Assim como os teólogos podem distorcer a revelação bíblica, os cientistas podem distorcer a revelação geral. Às vezes assumimos que o teólogo está certo e o cientista está errado, ou o contrário. Sproul, a verdade é que nós começamos uma exposição sistemática da Confissão de Fé de Westminster. Ok? Muito bem. Seguimos aí o próximo slide. Próximo slide. O fecho do cano. Próximo slide. Aqui, olha, a mudança de paradigma, a comunicação divina. Veja, as vias antigas, como nós aprendemos, cessaram. A Confissão de Fé diz isso. A palavra de Deus escrita, continuativa e única. Ela agora cessou de empregar outros meios, esses meios. Aqueles modos antigos de Deus revelar sua vontade ao seu povo, agora cessaram. Então, a Confissão de Fé de Westminster não diz apenas que Deus falou. Ela também sublinha uma ruptura estrutural. Os modos antigos não estão em pausa. Eles terminaram. A ideia... Eu lembro que, algum tempo atrás, o pessoal dizia assim, que os dons, eles não cessaram, eles estão parados. Nós não cremos nisso. Os dons extraordinários, é claro. O alicerce da necessidade absoluta. Por que a Bíblia se tornou sumamente necessária? Primeiro, a revelação natural, a criação e a consciência de Deus insuficientes para a salvação. A revelação sobrenatural, novas comunicações divinas, cessou totalmente. Qual a dependência que você tem agora? Da Escritura. Estando todo o cano plenamente concluído, nós e todos os homens, até o fim do mundo, estamos deixados para obter a nossa plena instrução a partir dele. De quem? Do livro sagrado, sem esperar revelações extraordinárias. Bispo James Ussher. Segue aí o próximo slide. Anatomia do cano, né? Então tem lá, o Antigo Testamento, ele é a regra de fé e prática da igreja. Os apócrifos não têm entrada na igreja porque não tem inspiração divina. São textos humanos. Então, o caráter inspirado do texto estabelece a sua canonicidade. Com a cessação dos modos de inspiração, o cânon fecha de maneira orgânica. Próximo slide. Então, tem o princípio da suficiência. Confissão de Fé, capítulo 1, seção 6.
todo o conselho de Deus, tudo que é necessário para a glória de Deus, salvação e vida, encontra-se através de duas vias. Primeiro, na Escritura, aquilo que é declarado expressamente no texto e aquilo que é deduzido por boa e necessária consequência lógica. Então, qual é a regra de ouro do sensacionista? Nada deve ser acrescentado em tempo algum. Isto proíbe não só a adição de páginas físicas, mas de qualquer suplementação prática na vida do crente. Porque o providencialista vai dizer assim, a sensação, a revelação cessou, mas Deus ele pode falar comigo para me dar um direcionamento na minha vida prática. Não. A Bíblia é regra de fé e regra de prática. Segue o próximo slide. Então, a dupla ameaça à suficiência. Primeiro, o erro à esquerda, sectários, entusiastas. Eles confiam nas novas revelações, ignoram a cessação das revelações dos dons extraordinários e mantêm o cano perigosamente aberto. O outro erro é o erro de Roma, o papismo. Eles confiam nas tradições humanas, no magistério da igreja, ignoram a suficiência das escrituras e adicionam fardos externos. A via reformada está na confissão de fé. O Espírito Santo não atua por inspiração imediata ou simples entusiasmo, mas revela a verdade a partir das escrituras. Lembra Eduardo Rognitz? Segue o próximo slide. Veja aí, a obra do Espírito hoje, a revelação versus iluminação. O Espírito, irmãos, eles não acrescentam novas informações ao texto ou à mente do crente. Ou está na página é objetivamente suficiente. O que está ali é suficiente. O Espírito também ilumina o entendimento para nos fazer ver salvadoramente as evidências que já estão lá. Ele é subjetivamente necessário. A nossa plena persuasão, diz a confissão de fé, vem do trabalho interior do Espírito Santo, testificando com e pela palavra em nossos corações. CFW 1:5. E o juiz supremo de todas as controvérsias, qual é? A Escritura. Então, como podem os cristãos consultar a Deus nas suas dúvidas? A lei é o testemunho. Agora, não há outro meio de consultar a Deus, senão somente pela palavra. Próximo slide. O argumento decisivo. Próximo slide. Muito bem. Veja, se os modos de revelação, sonhos, visões continuassem, então o cano estaria necessariamente aberto. Portanto, é precisamente porque os modos cessaram, não pode haver adição ao cano. Todos os modos antigos terminaram. E aí eu termino com a tradição puritana. Próximo slide. Tradição puritana. James Weston, bispo e teólogo, ele diz o seguinte: o cânon está concluído. Estamos deixados sem esperar de revelações extraordinárias como em tempos passados. Eduardo Rognitz, membro da Assembleia de Westminster. A única luz é a palavra. O Senhor já não se dá a conhecer por sonhos, visões e meios imediatos. William Whitaker, mestre em Cambridge. Deus não nos ensina agora por revelações ou oráculos, como antigamente, mas somente pelas Escrituras. William Perkin, opositor crítico dos puritanos, em 1151. Veja o que ele diz. A prova involuntária. Ele diz. Ele criticou severamente a Confissão de Fé de Westminster por negar os modos extraordinários, confirmando que a Confissão de Fé, de fato, ensinava a cessação total. Espero que você tenha entendido isso, que você tenha compreendido isso, que você tenha aprendido alguma coisa nessa nossa palestra. Que você possa, de fato, entender que nós cremos apenas na Escritura. Deus abençoe você, Deus tenha graça sobre a sua vida. A palavra está com o meu amigo Alex. Ah, sim, tá. Tem a implicação, né? A implicação da PCA, né? Aqui, gente, é o seguinte. Afirmar apenas que o cânon está fechado não abrange todas as negações quanto às novas revelações encontradas na sobre a nova revelação encontrada na CFW.
essas declarações também negam a ideia de que qualquer modo extraordinário ainda continua além da Escritura. O efeito prático. Nenhum dom deve ser permitido que tenha efeito prático, funcionar como uma fonte normativa da verdade e instrução divina, ao lado da voz do Espírito Santo. Aqui é o que diz a PCA, né? Agora, o último slide aí. O último slide. Arquitetura da revelação. Aqui eu tenho o juiz supremo, é o Espírito Santo ilumina a palavra existente, atuando como tribunal final. Vamos começar do início, né? Lá a cessação. Os modos extraordinários da revelação divina cessaram permanentemente com o fim da era apostólica. Segundo, a inspiração apenas o caráter divinamente soprado, inspirado, qualifica um texto para pertencer ao cânon. A suficiência. Com o cânon fechado, a Escritura contém tudo o que é estritamente necessário à salvação e à vida do homem. E o juiz supremo é o Espírito Santo que ilumina a palavra existente, falando através da Escritura. Então, a Escritura não é apenas um meio pelos quais Deus fala. Ele é o único meio infalível. Alex, é contigo. Breno? Oi, eu fiquei congelado, não foi? Pô, eu ia aproveitar para perguntar para o senhor se o senhor quer sair e voltar rapidamente para poder ver se a câmera melhora, essa questão do vídeo, Ok, né? vamos, eu vou sair e vou voltar. Pronto, a gente aguarda aqui. Bem, irmãos, o reverendo João terminou a palestra dele agora, e assim que ele retornar, nós vamos passar para observar alguma pergunta, algum comentário no chat, e assim repassar para o pastor e ele fazer alguma consideração sobre isso ainda, de forma mais breve, pelo horário já, e depois a gente concluir com oração, né? Quero lembrar vocês, para quem não pegou no início da live, esta live ela ocorre aqui no canal do Prof, que é o Presbitério Oeste Fortaleza. E é um projeto que nós temos em nosso presbitério de fazer estas lives esse ano de 26, via Secretaria de Educação Teológica. Nós tivemos uma conferência teológica esse ano, em junho. Nós temos pelo menos, não sei se 2 palestras, você pode observar no canal, aqui no YouTube, do Prof, com o reverendo Aldenor. Ele tratou do assunto da forma de governo presbiteriana. Foram muito boas, edificantes, então você pode acompanhar lá também e ficar acompanhando nossas redes sociais, né? No caso, a outra rede social, que é o Instagram. Sempre que tem alguma notícia relacionada a alguma igreja do Prof, é colocado lá. Esse mês mesmo de agosto, a gente vai ter conferência em mais de uma igreja. Tem conferência teológica nessa semana, na verdade, na IP Kairos, e na outra semana na IP Betel, a igreja que eu pastoreio. Então fica acompanhando o Instagram do Prof, bem como também dessas igrejas, para os irmãos assim poderem acessar esse conteúdo. Reverendo, a sua câmera está normal. Pode falar? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Pronto, voltou ao normal, graças a Deus. Pronto, a gente vai passar agora para a apresentação, mas acabei não tendo que sair para não atrapalhar, né? Tranquilo. A gente vai observar aqui alguns comentários. Ver aqui eu não estou com acesso aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vou pedir ao meu irmão Diácono Breno. Pronto, ele colocou já um aí, ó, na tela. Eu vou fazer a pergunta aqui e passar para o senhor, tá? O Flávio, ele pergunta o seguinte. Uma pergunta. Por que Deus deixou de ter misericórdia dos enfermos como ele tinha no século? Já que o dom de cura cessou e era algo comum na era apostólica. Pode responder. Tá, por que Deus deixou? Como é que é a pergunta aí? De ter misericórdia dos enfermos como ele tinha no primeiro século. Aí ele conclui, já que o dom de cura cessou... Entendi. Veja, ele não deixou de ser misericordioso. Ele continuou sendo misericordioso. A questão é que os dons miraculosos, eles tinham a finalidade de atestar a palavra apostólica. Ou seja, você vê sempre no Novo Testamento, quando havia uma cura, havia associado a uma pregação. Então, a ideia estava sempre a cura associada ao anúncio do Evangelho.
e não uma coisa per si, né? O próprio Cristo, ele declara que, de fato, ele vai dizer assim, que ele veio acolher as ovelhas, filho de Israel, mas os enfermos, os doentes, os pobres, sempre existiriam na comunidade da igreja, sempre existiriam no mundo. Então, naquele momento em que ele chega e começa a ver as curas, através de oráculos proféticos, através da ação apostólica, é para autenticar a pregação do ministério fundante, do alicerce, é estabelecer o alicerce da igreja. E não que ele deixou de ser misericordioso, ele continua sendo misericordioso, porque a Escritura mesmo declara que ele é misericordioso. Limitar a misericórdia de Deus a uma cura física é não compreender, de fato, a plenitude da misericórdia do Senhor. O fato dele curar alguém através de uma doença, por exemplo, em termos básicos, por exemplo, minha irmã lutou contra o câncer até o último dia da vida dela, mas foi a maneira que Deus encontrou de salvá-la. E ela nunca reclamou de que Deus estava levando ela. Ela tinha certeza de que Deus colocou aquela doença para levá-la para o céu. Porque se ela estivesse em plena saúde, ela jamais iria compreender a graça que compreendeu dias posteriores à sua doença. Então, eu vejo também isso, a mão e a misericórdia do Senhor. Então, não é que ele deixou de ser misericordioso, ele continua sendo misericordioso. Certo. Mais alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu observar aqui. Pronto, o Flávio ainda diz assim, na grande comissão, em Marcos 16, Jesus comissionou somente os apóstolos ou a igreja toda? É uma pergunta. Ele diz depois, segunda pergunta, se sim, por que os sinais que Jesus promete para acompanhar essa missão cessaram? A grande comissão também só era para o primeiro século? Uma boa pergunta, uma boa pergunta. Veja, no entendimento reformado clássico, o texto de Marcos, ele circunscreve ao primeiro século, ou seja, aos apóstolos, àqueles que foram comissionados a fazer aquilo. Tanto é que todos os milagres que são mencionados ali, eles acontecem via apostólica, via a era apostólica. E a grande comissão está atrelada não necessariamente ao fato de eles operarem milagres. A grande comissão está atrelada à proclamação do evangelho. Lembrando, estão no princípio de estabelecimento do reino, do período apostólico, e os apóstolos estarão sempre vinculados à proclamação milagres. Mas quando você pega a grande comissão que Cristo dá em Mateus 28, você vê claramente que ele não insere a questão de milagres, ele insere a questão de apostolato. Então, certamente, de proclamação do evangelho. Certamente, Marcos 16 está atrelada à função apostólica, e não que a igreja iria perpetuar esses milagres ao longo do tempo. Ok. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, alguma pergunta. O pastor Levi entrou na live, não foi outro dia, outra hora aí, não foi? Foi, eu acho que ele saiu. Só um momento. Pronto. Evandro Júnior pergunta, onde a Bíblia afirma que os dons tinham o propósito apenas, ele frisa, para atestação canônica? Segundo o apóstolo Paulo, os dons também são para a edificação da igreja, uma necessidade permanente ainda hoje. Pode falar. Vamos lá, primeira questão aqui que a gente coloca, né? De fato, o apóstolo Paulo vai dizer que os dons tinham a função de edificar a igreja, e isso é o princípio que nós cremos e sustentamos, né? Então, quando nós falamos que é testado de maneira canônica, veja, a revelação que os dons traziam, eles eram canônicos, ou seja, as línguas não era meramente uma coisa estática, mas era algo que Deus trazia para comunicar a sua verdade, e sua verdade seria escrita. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, visava a edificação da igreja. Lembra, a Bíblia ainda estava sendo produzida. O cânon não havia sido encerrado. Então, havia necessidade dessa intervenção divina
através dos oráculos proféticos dos profetas que eram instituídos na igreja. Então, esses irmãos, profetas, anunciavam para a edificação da igreja. Tanto é que Paulo vai dizer que os dons são dados com a finalidade de edificar e aperfeiçoar o ministério dos santos. Então, eles eram dados nesse sentido. Quando esses dons, eles cumprem o seu propósito de comunicar a verdade de Deus, os extraordinários, e o cânon sagrado é trazido à existência, não há mais necessidade desses dons. Agora, a Bíblia, ela diz lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, de que Deus falou de diversas maneiras, de diversas formas, nos últimos tempos, nos falou através do Filho. O João Calvino, no seu comentário a Hebreus, nessa passagem especificamente, ele diz que não devemos esperar nenhuma outra revelação, exceto que Cristo já nos trouxe a palavra final. Então, a ideia da tradição reformada sempre foi que esses dons estavam atrelados à finalização da revelação e que visavam, em primeiro momento, a edificação da igreja. Isso não é incompatível, tá? É incompatível hoje você ter o cânon encerrado e querer que esses tempos de infância continuem. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, né? Ele vai argumentando, é curioso o capítulo 13, porque ele vem anteriormente de um contexto, né? No capítulo 12, o apóstolo Paulo ele usa a analogia do corpo humano, onde cada qual invejava ter um dom do outro. Cara, eu tenho mão, eu tenho pé, por que eu não sou boca? Por que eu não sou isso? Tal. Paulo vem argumentando isso. Usa anatomia para falar dessa diversidade. No finalzinho, Paulo ele estabelece a hierarquia dos dons, profecias, línguas, revelações, apostolado e profetas. Quando ele trabalha essa estrutura hierárquica, ele começa a fazer perguntas retóricas, perguntando, todos são profetas? Não. Todos são apóstolos? Não. Todos falam em línguas? Não. Isso é um problema, inclusive, quando você vai trabalhar essa discussão da revelação. E aí ele termina o capítulo 12 tratando dessa hierarquia dos dons. E ele segue para o capítulo 13 dizendo assim, eu apresento vocês um caminho melhor, mais excelente. Qual? O caminho do amor, o caminho da maturidade, o caminho do crescimento. E como é que essa maturidade vai chegando? Ele vai falando lá, né, que haveria momentos em que a igreja teria sonhos, visões, conhecimentos e línguas, essas coisas cessarão, deixarão de existir. E ele vai dizer, vai dar razão, por quê? Quando eu era menino, agia como menino, pensava como menino. Então, no entendimento de Paulo, os dons extraordinários, eles apontavam para o estado de infância da igreja. Então, quando vier o que é perfeito, e aí a massa, de maneira teológica reformada, compreende ser dois momentos específicos aqui. Primeiro, a maturidade da igreja, a igreja amadurece recebendo uma fonte segura de revelação, nesse caso, o cânon. Há aqueles que advogam ser a volta de Cristo, mas no contexto você não vê nada de natureza escatológica direto nesse texto. Tanto no versículos capítulo 11, 12 e 13, né? Escatologicamente vai vir lá mais para frente. Então a gente vai ter essa ideia dentro do texto sagrado. Então não há outra possibilidade. Então o cânon ele vem para acabar com esse estágio de infância da igreja. Ok. O reverendo Levi comentou, é necessário entender a diferença entre dons ordinários e extraordinários. Ordinários não cessam, extraordinários, sim. Ambos são para a edificação. Tá aí seu amigo Levi também comentando? Exatamente. Reverendo Levi, para situar os demais irmãos, mais um comentário dele. É interessante pensar que até os eventos extraordinários ocorridos fora de época foram narrados na Escritura. O cânon não estava completo. Esses eventos estão relatados na Escritura. Isso. Ele é pastor e também do Prof, viu? É pastor da Igreja Presbiteriana de Monte Castelo. E tem o nosso presbitério Oeste de Fortaleza. Quer comentar alguma coisa, Verena, ainda sobre isso? Essa questão que o pastor Levi levantou, é importante a gente pontuar isso aqui, né? Os dons, eles são ordinários e extraordinários à medida da função de cada um. Por exemplo,
O apóstolo é um dom extraordinário. Então, não tem mais apóstolo hoje. Mas que essa igreja que não colocar, mas não tem. Né? E o pastor ele é um ofício ordinário, é um dom ordinário. Então, a igreja vai ter sempre pastor. Apóstolo não. Né? Agora, na Escritura, um apóstolo ele poderia dizer que era um pastor. Mas um pastor na Escritura não podia dizer que era um apóstolo. Então, isso é importante ser bem pontuado. Então, dons extraordinários e ordinários estão vinculados à função e à designação que Deus havia dado a eles. Tá certo. Bem, nós vamos encerrar agora. Eu queria agradecer mais uma vez, reverendo João, por sua disposição em atender o convite prontamente, de forma imediata, já atendeu o convite para servir aqui ao canal do nosso prof. E não apenas isso, também eu louvo a Deus por sua vida, reverendo, que se encontra num contexto difícil, como o senhor mesmo mencionou na sua palestra. Desafio enorme estar no interior do Brasil, interior do Nordeste, e pregando fielmente o Evangelho de Cristo. Eu oro ao Senhor Deus para que te abençoe cada vez mais, te conceda saúde, vigor e permaneça fiel ao Senhor até o fim. Amém. Te Amém. amo, Cristo, e vivendo conforme a sua vontade. Que Deus também abençoe sua esposa, seus filhos, a igreja presbiteriana em Riachão, Jacuípe, né? Bem como também o trabalho evangelístico que se tem desenvolvido na região. O senhor está com a palavra ainda, quiser fazer algumas considerações finais, pontuar alguma coisa, fique à vontade. Ok. Eu queria também agradecer ao presbitério de vocês, né, o Oeste de Fortaleza, pelo convite a trazer essa palavra através da Secretaria de Educação Religiosa do Prof., na pessoa do meu amigo Alex Castro. Lembrar também, Alex, que eu estou escrevendo um livro sobre o providencialismo, contra o providencialismo, tá? Está no 7º capítulo agora. Desde que eu voltei eu falei para você que ia voltar e trabalhar, né? Desde que eu voltei, eu não sentei ainda para trabalhar o livro, né? Boa parte do que vocês ouviram foi parte do que eu já produzi através do livro, né? Então, esse livro eu pretendo lançar ainda esse ano, se Deus me der graça, e é para ajudar a igreja reformada, fiel, a se levantar contra esse falso ensino. Eu digo que é falso porque ele não tem sustentação bíblica. Por mais que reivindique um ou outro ali, que teve uma visão, uma revelação, mas nós não vivemos com base na experiência de Ed Bates. A gente vive segundo a Escritura, palavra inerrante, autoritativa de Deus. Então, o nosso propósito é edificar a Igreja de Cristo. E sim, eu estou numa região realmente difícil. Para você ter ideia, nem biblioteca, nem livraria tem aqui na cidade. Nem livraria. A livraria que tinha foi até tirado da cidade, a livraria pública foi tirada, não tem. A ignorância é extremamente absurda aqui na cidade. Mas Deus, ele tem me mantido em pé para continuar, por meio digital, fazer isso. E queria convidar também o pessoal, Alex, a seguir o nosso canal, o canal Explicando a Fé Reformada. Procure aí no YouTube, Explicando a Fé Reformada, e você vai aprender alguma coisa que a gente coloca lá, sermões, estudos bíblicos, aulas de teologia, são todos vinculados lá. Então, espero que tenha sido útil para vocês. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Deus possa abençoar vocês ricamente nas igrejas desse presbitério e que Deus possa trazer um avivamento aí, através da santa palavra de Deus. Amém, amém. Vamos orar, encerrando. Eu vou fazer a oração final, rogando as bênçãos do Senhor sobre sua vida, sua família, seu ministério e também sobre aqueles que nos escutam nesse momento. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus único e verdadeiro, é por meio de Cristo, nosso Redentor, que nos aproximamos de Ti, nessa noite, onde nós fomos instruídos pela Tua Palavra e tivemos a oportunidade de novamente sermos agraciados por uma instrução fiel, que promove a glória do Senhor, promove o bem do Teu povo, também tem o interesse, ó Deus, assim, de buscar
o entendimento correto da tua revelação, confiando e professando, Senhor, a suficiência das Sagradas Escrituras, da tua revelação especial, foi entregue a nós. Te bendizemos por tal instrução e rogamos ao Senhor que aqueles que ouviram possam meditar seriamente e assim, ó Deus, aprofundar seus estudos quanto a esse tema importante. Também nós pedimos ao Senhor que nos perdoe pelos nossos pecados cometidos contra o Senhor nesse dia, a quebra dos seus mandamentos, inclusive, ó Deus, com relação à maneira como lidamos por vezes em questões teológicas. Por vezes nos falta luz e sobra calor, Senhor. Nós somos inclinados a isso. Verdade. Ao entendimento, à clareza do ensino, à profundidade, e somos ágeis, rápidos em nos envolvermos nas batalhas, nas brigas, como se fosse um fim em si mesmo. Nos perdoa, Senhor, por isso. Te peço Verdade. que conceda tal iluminação não somente a nós, que estamos aqui agora ouvindo, mas também os que ouvirem depois, bem como também aqueles que encontram-se ludibriados por tal ensino que foi aqui exposto e combatido. Pedimos ao Senhor também que abençoe a vida do reverendo João cada vez mais, conceda-lhe saúde, conceda-lhe força, fortaleça sua fé também, e que ele se mantenha firme em Cristo, anunciando o evangelho do Senhor, bem como também vivendo conforme a tua vontade. Rogamos as mesmas bênçãos sobre a sua esposa, seus filhos e a sua igreja. Que se expanda, ó Deus, o evangelho na região onde ele está, em toda a Bahia. Que possamos ver cada vez mais igrejas fiéis aqui no Nordeste, temendo ao Senhor e sendo fiéis aos nossos símbolos de fé, mantendo nossa unidade confessional. Assim, nós te pedimos que também abençoe nosso descanso, nos conceda um repouso, uma restauração das forças e que amanhã possamos nos levantar logo cedo, pelo teu poder, pela tua graça, para assim te servir em nossas vocações. É o que te pedimos por nós aqui, bem como também os que estão nos ouvindo. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado aí. Um abraço, reverendo. Uma boa Um noite. abraço. Boa noite.